Olá, meu nome é Matheus José, eu sou aluno do Colégio Curso Desafio, localizado em Recife, Pernambuco, e juntamente ao professor orientador Leonardo Santos, nós fizemos o projeto Cidades, Chuvas e Riscos de Desastres, estratégias para cidades inteligentes e sustentáveis, que se encontra na fase 2. Bom, ao iniciar nossa apresentação, nós temos algumas perguntas. Dentre elas são: você sabia que o Brasil é o 6º país do mundo que mais sofre com as enchentes, de acordo com a ONU? E até junho de 2022, as mortes causadas por chuvas já superaram todas as ocorridas em 2021? Ou que 2022 concentra 27% das mortes dos últimos 10 anos devido às fortes chuvas, o que representa uma grande porcentagem. Além do mais, em 2023, nós já temos confirmados 64 mortes devido às fortes chuvas. Com isso, nós podemos afirmar que as inundações, cheias e alagamentos representam um grande desafio para os planejamentos da cidade, pois além deles serem decorrentes, eles tendem a se intensificar com um mau planejamento urbano. Além do mais, no Brasil, essa situação é ainda pior, pois nós temos, somado a isso, a ocupação irregular e desordenada de áreas de riscos, além da impermeabilização do solo, com cada vez mais pavimentos e menos áreas verdes na nossa cidade. Com isso, nós também podemos falar que as mudanças climáticas alteram o regime das chuvas e tornando cada vez mais propícios os eventos climáticos extremos, como chuvas intensas e desastres naturais. E com isso, nós podemos afirmar que os desastres relacionados às chuvas, como enchentes, deslizamentos de terra e alagamentos, representam sérios riscos para a população das cidades. Mesmo assim, com todo esse contexto, os conceitos de RRD, redução de risco de desastre, ainda são poucos disseminados e conhecidos pela população. Com isso, nós também podemos afirmar sobre as soluções baseadas na natureza, que consistem em soluções naturais que visam resolver um problema de infraestrutura da nossa cidade. Justificando a importância do nosso projeto, nós temos que em 2022, na nossa cidade, ocorreram uma série de desastres devido às fortes chuvas. E aqui nós vemos algumas imagens de deslizamentos de terras que causaram um grande prejuízo na infraestrutura da nossa cidade. Devido a toda essa problemática, o problema de pesquisa do nosso projeto foram divididos em duas perguntas-chave. E nelas são as seguintes: é possível que alguma alternativa baseada na natureza reduza os impactos provocados pelas chuvas? E também, como as mudanças climáticas impactam o risco de desastres relacionados às chuvas em áreas urbanas e quais estratégias inteligentes e sustentáveis nós podemos adotar para mitigar esses impactos e promover cidades resilientes e sustentáveis. E a partir dessas perguntas bases, nós dividimos os objetivos dos nossos projetos, sendo os seguintes: desenvolver estratégias inovadoras e sustentáveis para reduzir os riscos de desastres causados pelas chuvas na cidade do Recife, considerando o impacto das mudanças climáticas e o mapeamento de áreas propícias a alagamentos, a fim de propor ações mitigadoras. E a partir desse objetivo geral, nós derivamos alguns específicos, que foram identificar os impactos das mudanças climáticas nas chuvas e nos riscos de desastres na cidade do Recife, mapear áreas propícias a alagamentos na nossa cidade e entender suas causas e efeitos, produzir kits de educação para a redução de risco de desastres e também diagnosticar as bocas de lobos presentes no trecho da Avenida Caxangá. Como último objetivo, nós temos produzir alternativas sustentáveis para a redução de riscos de desastres causados pelas chuvas na cidade do Recife. Para atingir nossos resultados, nossa metodologia se deu com um rigor científico e também numa extensa etapa. Na primeira etapa, nós desenvolvemos uma pesquisa bibliográfica abrangente que incluiu a revisão de diversos textos científicos, livros e publicações relevantes a nosso tema. A divisão se deu da seguinte maneira: após fazer a revisão bibliográfica em artigos, nós fizemos uma coleta dos dados climáticos da nossa cidade ao longo dos anos e logo após fizemos as análises dos dados climáticos para entender como eles interferem diretamente nos riscos de desastres. Na segunda etapa, nós realizamos um mapeamento das áreas mais propícias a alagamentos na cidade do Recife e entendemos suas causas e efeitos. Para isso, utilizamos técnicas de geoprocessamento e análise espacial, para, por fim, analisar o mapa da nossa cidade com as áreas mais propícias a alagamentos e fazer uma tabela relacionando diretamente o risco de alagamento. Na terceira etapa do trabalho, nós focamos a produção de kits para educação de redução de risco de desastres, e ela foi desenvolvida da seguinte forma: fizemos uma pesquisa e um levantamento de informações relevantes ao nosso tema, também contendo as principais práticas para a redução de risco de desastres relativos às chuvas,
E em seguida, nós adaptamos, porém sem perder o rigor técnico-científico, e também desenvolvemos os materiais educativos para conter esse kit. Na quarta e última etapa desse projeto, nós selecionamos alternativas que reduziriam o risco de desastres provocados pelas chuvas, com foco nas soluções baseadas na natureza. Em seguida, realizamos uma construção de um protótipo simulando um jardim de chuva para testar a eficácia dessa alternativa. E aqui nós temos uma foto da Avenida Caxangá, que foi a avenida que delimitamos para a realização do nosso trabalho. E aqui nós percebemos que em dias ensolarados a situação é totalmente diferente do caos que se instaura nessa avenida em dias chuvosos. Vale ressaltar também que era uma avenida próxima à nossa escola, a segunda maior avenida em linha reta da América Latina e também uma importante rodovia da nossa cidade. E esse trecho daqui da avenida, principalmente, não contém nenhuma árvore e só alguns postes, que falaremos um pouco mais para frente com destaque. Em nossos resultados nós temos o seguinte: para atingir o primeiro objetivo, que foi realizar técnicas para mitigar os riscos de desastres relativos às chuvas, nós construímos um protótipo simulando um jardim de chuva, que foi a solução baseada na natureza que nós encontramos. O jardim de chuva trata-se de um sistema de biorretenção, cujo objetivo é filtrar, infiltrar e reter a água proveniente da chuva no interior do solo. Ele faz isso da seguinte forma: o jardim de chuva utiliza um substrato que infiltra a água de maneira mais rápida que os outros solos convencionais. Nesse substrato, nós usamos a fibra do coco, que é um material abundante em nossa região, por sermos uma região litorânea. Para a construção do protótipo do jardim de chuva, nós fizemos uma comparação da eficácia da retenção da água do jardim de chuva e dos outros dois solos da nossa cidade, e verificamos uma drástica diferença na retenção do jardim de chuva. Aqui nós temos algumas fotos em um software de arquitetura, onde montamos como ficaria o jardim de chuva justamente no trecho onde não continha nenhuma árvore da Avenida Caxangá. E aqui nós percebemos que ele se enquadraria muito bem, e se somado às bocas de lobos e outras estratégias, poderiam fazer uma eficácia na retenção da água e nos alagamentos nessa avenida. Aqui algumas outras fotos. Para outro resultado, que foi analisar o impacto das mudanças climáticas na cidade do Recife, nós temos o boletim pluviométrico do estado de Pernambuco. E aqui, próximo à região metropolitana do Recife, nós percebemos um aumento gradativo das chuvas em relação de 2020 aos outros anos. Aqui em 2021, nós percebemos um aumento das chuvas, uma concentração maior nessa área litorânea. E 2022, ela atinge seu pico, como nós já falamos na justificativa do nosso projeto. E até março de 2023, nós vemos uma concentração muito forte de chuva em relação aos outros anos e que tende somente a piorar. Para atingir o próximo resultado do nosso projeto, que foi mapear as áreas propícias a alagamentos na cidade do Recife, identificando aquelas com maior probabilidade de ocorrência desse tipo de evento, e logo após analisar suas causas e efeitos, nós temos o mapa da cidade do Recife, onde representam as áreas mais vulneráveis a alagamentos. E logo após, nós fizemos uma tabela dividida por bairros, onde nós verificamos o risco de desastre dos alagamentos. E aqui nós percebemos que muitos dos bairros se enquadram em risco muito alto, alto ou moderado. Além do mais, nós temos o seguinte: por a topografia do Recife ser muito acidentada, nós temos também áreas de muita elevação. Então, elas têm um risco de não se aplicar, porém elas sofrem de outros desastres devido às fortes chuvas, como os deslizamentos de morros e de encostas. Para analisar suas causas e efeitos, nós temos o seguinte: além dos já citados, nós temos a redução de áreas verdes ao longo dos anos em nossa cidade. Aqui, desde 2016 até 2022, nós analisamos um ponto na Avenida Caxangá e próximo à nossa escola, da redução das áreas verdes, e percebemos que gradativamente ela também vai piorando e atinge seu pico em 2022, justamente onde ocorreu fortes chuvas. Para atingir nosso próximo objetivo, cujo foi produzir kits de educação para a redução de risco de desastres abrangentes e acessíveis, nós produzimos livros de autoria própria, jogos interativos e material de apoio para os professores. Nesse kit de educação para a redução de risco de desastres, ele foi separado por faixa etária, contendo 6, 10 e 14 anos, e o principal material desse kit é o livro Cadu e Deco e a Enchente na Vila Verde, que é um livro que retrata a história de dois garotos que moram na Vila Verde, e ao longo da história a vila sofre um desastre devido às fortes chuvas. Então os garotos tratam de tomar atitudes
mitigadoras do risco de desastres das chuvas. Logo após, nós contemos materiais lúdicos em relação ao kit do livro Cadu e Deco. Para atingir nosso próximo objetivo, nós analisamos 27 bocas de lobo num trecho de 2 km da Avenida Caxangá, localizada no bairro da Várzea. E assim nós verificamos que 40,7% das bocas de lobo nesse trecho se enquadram no estado de conservação ruim e 51,9% se enquadram em irregular. Outro resultado também foi da funcionalidade das bocas de lobo, e percebemos que 19 dessas 27, que representa 70,4%, não drena eficientemente, e apenas 7,4% dessas bocas funcionam corretamente. Analisando também a área ao redor da boca de lobo, nós percebemos que 48,1% dessas bocas de lobo contém entulho e obstruções ao redor. Além do mais, 29,6% contém bastante acúmulo de lixo. Então, nas considerações finais do nosso projeto, nós temos o seguinte: nós conseguimos, nessa pesquisa, uma melhor compreensão dos impactos das mudanças climáticas nas chuvas e nos riscos de desastre na cidade do Recife. Além disso, os resultados obtidos possibilitaram a identificação de áreas propícias a alagamentos e suas causas e efeitos, contribuindo para a formulação de estratégias mais eficazes para a mitigação desses riscos de desastres. Por fim, a produção dos kits de educação para a redução de riscos de desastres oferece uma ferramenta valiosa para capacitar a população local e promover uma cultura de redução de riscos de desastres desde a educação de base para um futuro melhor. E também concluímos que a combinação de abordagens de infraestrutura verde e cinza pode levar a uma redução de custos e uma redução geral dos riscos de desastres. Assim, somando, por exemplo, o jardim de chuva e as bocas de lobo encontradas na cidade, com um bom saneamento básico, nós temos uma redução na manutenção e na implementação dessas abordagens, e também podemos mitigar os riscos de desastres presentes na nossa cidade devido às fortes chuvas. Obrigado pela atenção em nosso projeto.